Chamam-lhe o Príncipe Perfeito e era filho de Dom Afonso V e de Dona Isabel, filha do infante Dom Pedro, um dos grandes vultos da ínclita geração. Nasceu em Lisboa em 3 de março de 1455 e morreu no Alvor em 25 de outubro de 1495. Foi aclamado rei de Portugal em 1481 e foi talvez o maior monarca da nossa história. Quando Dom João II subiu ao trono em 1481, existiam em Portugal duas casas fidalgas com um imenso poder. Podia-se mesmo dizer que o poder dessas casas era superior ao da Casa Real, e Dom João II dizia que ele não era mais do que o rei das estradas de Portugal. E não fora os tratos da Guiné na parte da mina que lhe tinham sido concedidos por seu pai Dom Afonso V, e podia-se dizer que Dom João II era um monarca pobre. Essas duas grandes casas fidalgas eram primeiro a Casa de Bragança, chefiada pelo seu terceiro duque, Dom Fernando II, e a Casa de Viseu. A Casa de Bragança possuía inúmeras regalias, inúmeros privilégios e uma grande quantidade de terras. Senhorios, entre outros, tinha os de Braga, Vila do Conde, Alter, a Ilha do Corvo. Padroados eclesiásticos, tinha os de Guimarães, Barcelos, Orém. 21 vilas e 400 lugares, 41 comendas na Ordem de Cristo, 18 alqueidarias reais. Além disso, nomeava ouvidores, podia conceder graus de nobreza e podia fazer mercês até ao valor de 50 mil cruzados anuais. Era, em si, um potentado e Dom Fernando II era um homem sedento de mando e independência. A Casa de Viseu, chefiada por Dom Diogo, estava intimamente ligada à Rainha de Portugal, Dona Leonor. Esta Casa de Viseu tinha sido fundada pelo infante Dom Fernando, duque de Beja, irmão de Dom Afonso V e herdeiro de Dom Henrique. Tinha casado com Dona Brites, filha do infante Dom João e neta do primeiro duque de Bragança. Além da rainha Dona Leonor, eram seus filhos o duque de Viseu, chefe da casa, Dom Manuel, duque de Beja e futuro rei de Portugal, e Dona Isabel, que era a terceira duquesa de Bragança. Portanto, as duas grandes casas de Bragança e Viseu estavam intimamente ligadas entre si e ligadas com a Casa Real. Este tinha sido o resultado da política em prol da nobreza, em prol do poder dos grandes senhores, feita por Dom Afonso V. Agora, Dom João II queria acabar com isso. Queria marcar, bem marcado, o poder do rei. Queria marcar, bem marcado, o
poder do trono. Começou então por exigir dos grandes senhores a prestação do juramento de vassalagem e lealdade, a menagem. Eles revoltaram-se, não o quiseram prestar, porque esta nova menagem alterava um pouco aquilo que estava na tradição. Para complementar esta sua primeira tentativa, o primeiro passo da sua luta contra a nobreza, Dom João II reuniu aqui em Évora Cortes Gerais, em 1481. Cortes Gerais onde o povo que o apoiava, através dos seus procuradores dos concelhos, lhe pediu que fizesse novas inquirições para que voltassem à coroa várias terras que pertenciam a grandes fidalgos que não respeitavam a justiça. Dom João II prometeu aos seus procuradores que iria reprimir todas as violências e todos os desmandos da grande nobreza. Era outro lançamento de outro desafio a essa mesma grande nobreza. A menagem que Dom João II queria que lhe fosse prestada era pública, com o grande senhor de joelhos diante do rei, as mãos metidas entre as mãos do rei e tratando o rei por meu senhor natural. É claro que o Duque de Bragança, com todo o seu poder, com toda a sua arrogância, não queria de forma nenhuma cumprir esta menagem. E enviou, aqui de Évora, o seu escrivão Lopo de Figueiredo até Vila Viçosa para ir buscar os documentos com as antigas menagens para os mostrar ao rei e provar a sua razão. Quando Lopo de Figueiredo regressou a Évora, trazia junto com esses documentos umas cartas secretas de uma correspondência que o Duque de Bragança tinha com a Isabel a Católica. Essa correspondência não tinha nada de traição ao trono. Era apenas correspondência de política matrimonial. O Duque de Bragança queria que o Duque de Viseu casasse com a infanta de Castela, Dona Isabel, que estava prometida como noiva ao infante Dom Afonso de Portugal, filho de Dom João II. Mas pelo sim e pelo não, Dom João II encarregou Lopo de Figueiredo de vigiar o Duque de Bragança. A seguir, e porque a corte era itinerante, Dom João II foi para Montemor. E quando chegou a Montemor, teve aí o primeiro grande enfrentamento, cara a cara, com a Casa de Bragança, na pessoa de Dom João, irmão do terceiro Duque. Ele era o senhor de Montemor. A corte estava de luto ainda pela morte de Dom Afonso V. E ele recebeu o rei todo vestido de encarnado, felicíssimo, em grande festa, sem guardar esse luto, que na altura era uma tradição quase religiosa. Dom João II imediatamente o mandou abandonar a corte e ele foi para Castelo Branco. E de Castelo Branco começou-se a cartear com os reis católicos. Era correio dessa correspondência Pedro Josarte e foi detido pelos agentes do rei. Mas essa correspondência já tinha qualquer coisa, e muito grave, de traição. Nela se instigava Castela a pedir ao rei de Portugal, ou a exigir do rei de Portugal, a entrega da Beltraneja, essa personagem que podia desequilibrar toda a política interna de Castela, à Casa de Bragança, e que autorizasse Castela no livre tráfico na zona da Guiné e da Minha, o que iria prejudicar diretamente e profundamente Dom João II. Se o rei de Portugal não satisfizesse estas duas exigências de Castela, então Castela invadiria Portugal e a nobreza revoltada apoiava Castela. Aqui sim já havia alta traição. Évora, 29 de maio de 1483. Depois de ter seguido todos os passos desta conspiração da nobreza, embriocado, temeroso, como que distraído do que se estava a passar, querendo agradar aos nobres,
aquilo que ele, Dom João II, chamava os tempos da coruja. Dom João II recebe aqui o Duque de Bragança, que vinha para receber o infante Dom Afonso, que devia sair das terçarias de Moura, porque Dom João II tinha dado ordem para que cessassem as terçarias, recolhendo o infante Dom Afonso a Portugal e a infanta Dona Isabel a Castela. Mantinha-se, no entanto, em Portugal a Beltraneja, era um trunfo-chave na mão de Dom João II. O Duque de Bragança aproximou-se do rei e disse-lhe, arrogante, que talvez tivesse chegado à altura dele, Dom João II, pôr fim a todas as intrigas que o prejudicavam a ele, Bragança, e que o enfrentavam com o rei. E Dom João II disse-lhe que sim, que era a altura de acabar com essas intrigas. Mandou-o prender. O julgamento aqui em Évora durou 2 dias. E ao fim desses 2 dias, o Duque de Bragança foi aqui degolado em praça pública. Era a primeira machadada no poder da nobreza. Mas a nobreza não vergou. Tinha 2 grandes líderes. Dom Garcia de Menezes, o arcebispo de Évora, e o Duque de Viseu, cunhado do rei. O passo seguinte dá-se já em pleno clima de alta traição. A nobreza instiga Castela e promete-lhe a Beltraneja. Além disso, protegeria os castelhanos o assassinato do rei de Portugal e a nobreza instauraria uma regência. Indo a Setúbal, ao palácio onde hoje está a Associação Comercial e que era o Paço Real de Setúbal, Dom João II chamou o Duque de Viseu e teve com ele uma conversa muito simples numa sala que se chamava o Guarda-Fato e perguntou-lhe: olha lá, se te dissessem que alguém te queria matar, o que é que tu fazias? Eu matava o primeiro. E Dom João II não disse nada. Com um punhal, enterrou-lhe no coração e pelas suas mãos matou o Duque de Viseu. E naquela sala, diante do Duque de Viseu, cadáver jazendo no chão, Dom João II mandou chamar Dom Manuel, irmão do morto, fê-lo Duque de Beja, e disse-lhe que o amava como um filho, exigindo-lhe, contudo, o mais completo respeito, a mais profunda homenagem, a mais completa lealdade. A nobreza vergou. Bastaram-se as homenagens, entregaram-se os castelos e num deles, Palmela, encerrou Dom João II, o bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes. Meteu-o numa cisterna e dizem que o mandou envenenar com peçonha. Livre da nobreza, senhor absoluto, apoiado no povo, o homem a quem Isabel a Católica chamou El Hombre, ia começar a sua obra magnífica. Durante o reinado de Dom Afonso V e na altura da chamada Campanha de Toro, Isabel a Católica mandou os primeiros navios espanhóis ao Golfo da Guiné. A presença dos navios espanhóis no Golfo da Guiné manteve-se e até se incrementou.
De maneira que, quando subiu ao trono, Dom João II, que tinha pela navegação na Guiné um interesse muito particular, mandou Diogo da Zambuja para que construísse a fortaleza de São Jorge da Mina. Era uma forma de garantir aquilo que depois ficou conhecido como mare clausum, a navegação fechada no Golfo da Guiné, a garantia de que a partir do Golfo da Guiné toda a navegação ao longo da costa ocidental da África, rumando a sul, podia ser feita com a maior segurança e o maior secretismo. É claro que isto só era possível porque Dom João II estava talhado para ser um político extraordinário e um estratega de uma dimensão universal. A mudança que ele fez, na sua verdadeira acessão, do Centro de Operações Navais para os Açores, a garantia que ele quis ter da liberdade de ação ao longo de toda a costa da África, a maneira como ele tudo arrumou, tudo canalizou, no sentido de ter um conhecimento perfeito dessa política atlântica que o ia acabar por pôr em choque com o seu vizinho espanhol. O conhecimento que ele tinha são realmente, no início deste século XXI, qualquer coisa que temos que classificar de verdadeiramente extraordinário. Durante o reinado de Dom Afonso V, navegadores portugueses, João Vaz Corte Real, já tinham atingido o continente americano. Conheciam-se nas cartas, sobretudo na carta de André Bianco, que havia uma terra de Corte Real, aquela a que hoje chamamos Terra Nova, que estava nesse continente americano, nessa navegação que afinal de contas se fazia para o oeste, nessa busca da passagem do Levante para o Poente, que era, afinal de contas, o grande teor da carta de Paolo Toscanelli a Dom Afonso V. Ele, chamando-lhe Magnífico Rei, dizia-lhe que era possível atingir as terras do Levante caminhando por mar para Poente e era possível atingir as terras do Levante caminhando por terra para Levante também. Este conhecimento estava na posse de Dom João II. Tudo isto fazia parte de uma série de arquivos secretos que ele tinha. Ele, o homem do tempo do Falcão e do tempo da Coruja. No tempo da Coruja e quase todo o tempo das grandes navegações que se fizeram no seu reinado e quase todo o tempo da grande estratégia atlântica que se seguiu no seu reinado é o tempo da Coruja. Dom João II tudo sabia, tudo procurava, tudo arquivava. Reparem bem, no seu reinado, por exemplo, Gonçalo Fernandes, navegando na pesca do Rio do Ouro para Tavira, quando se encontrava a oeste-noroeste da Madeira e das Canárias, viu terra para Poente. E veio dizê-lo ao rei: eu vi terra para Poente quando estava nesta localização. Hoje, se agarrarmos na carta uma projeção de Mercator e pusermos o sítio onde estava Gonçalo Fernandes, a terra que ele viu era a América. Não podia ser outra. Portanto, para lá dessa terra gelada, dessa terra de Corte Real e para sul dela, havia mais terra. E havia mais terra que a Dom João II era revelada. Agora, por Vicente Dias e Fernão Dulo, que tinham visto terra. E essa terra encaixava perfeitamente no conhecimento de André Bianco. E não eram as Antilhas, era mais qualquer coisa. Esse mais qualquer coisa, que depois aparece, retratado também no mapa de Pero Vaz Bisagudo. Quando Maximiliano da Alemanha manda Martim da Boémia, o grande cosmógrafo, para Portugal, diz-se que, na intenção de apoiar a viagem à Índia, a estratégia de Dom João II está perfeitamente traçada. Ela tem 3 cabeças. Uma busca do caminho marítimo
por sul, contornando a costa da África. Origem, o sonho do infante Dom Henrique. Origem deste sonho, os conhecimentos da Ordem de Cristo, os conhecimentos do templo, algum conhecimento escondido de Jaime de Maiorca, aquilo que diziam os primeiros habitantes da costa africana que vieram para Portugal. A segunda estratégia, e ligada ao conhecimento de Paolo Toscanelli, o caminho por terra, ao encontro, à procura desse Preste João, o caminho para Levante. E a terceira cabeça, esse ocidente sombrio, para lá do Oceano Atlântico, essa terra que ia aparecendo. Todos esses navegadores que lhe diziam: Senhor, há qualquer coisa ali, nós não chegámos lá, não havia condições de tempo, não era essa a missão. E, entretanto, Martim da Boémia, com Diogo Cão, aplicando o astrolábio, melhorando o astrolábio, navegam para sul e chegam ao Zaire. É por esta altura que, delegado de uma forte empresa que trabalhava nos países ribeirinhos do Atlântico, os Centurioni, aparece em Portugal uma figura estranha, uma figura lendária, um homem que nós podemos classificar como um ser humano extraordinário. Chamava-se Cristóvão Colombo. De onde vinha Cristóvão Colombo? Uns dizem que era genovês, outros que era português. Os espanhóis, alguns arriscam que era espanhol. Eu não arrisco, mas uma coisa garanto, era um homem do mundo. Casou na Madeira com a filha de Bartolomeu Castrelo. E, no imenso espólio de Bartolomeu Castrelo e até todas as conversas que tinha tido com ele, herdou um conhecimento profundo da navegação portuguesa do Oceano Atlântico. Esse conhecimento profundo da navegação portuguesa no Oceano Atlântico levou-o a ter um sonho: chegar à Índia. Mas chegar à Índia seguindo aquilo que dizia Paolo Toscanelli, navegando para o Ocidente. Era esse o sonho de Cristóvão Colombo. Porque Toscanelli dizia na sua carta que o caminho mais curto para o Levante era a navegação por mar para Poente. Cristóvão Colombo acreditava piamente que, navegando desta forma, vinha ao encontro daquilo que ele sabia que tinham visto os navegadores portugueses, daquilo que na Madeira lhe dissera António Leme: navegando para o Ocidente vi 3 grandes ilhas. Cristóvão Colombo foi apresentado e dizem que fez amizade com Dom João II. Pô-lo ao corrente das suas ideias. Discutiu com o rei a possibilidade dessa navegação. Afinal de contas, era uma das 3 cabeças da estratégia de Dom João II. Porquê é que Dom João II não aceitou? Que conhecimento teria esse homem genial que se perdeu na noite dos tempos e que o levava a dar toda a primazia à cabeça do Levante da sua estratégia a pé e navegando para sul? Entretanto, pois continuavam-se as navegações, mas Dom João II proibia, praticamente proibia, a navegação no Golfo da Guiné, a não ser por sua iniciativa, por iniciativa régia. Nem aqueles que navegavam com a bandeira do infante Dom Fernando. Podiam assenhorear-se, eram-lhes doadas todas as terras que descobrissem, salvo no Golfo da Guiné. Interessa dizer-vos, estamos aqui na casa do Tratado de Tordesilhas, muito embora com uma tormenta lá fora, uma tempestade, muita chuva, muitos relâmpagos, muitos trovões. Aquilo que foram encontrar os homens que cumpriram a cabeça estratégica da navegação para sul
1486, Cristóvão Colombo vai para a Espanha, oferece os seus serviços aos reis católicos, fala-lhes do projeto de Toscanel, acredita piamente naquilo que diz e os reis católicos acreditam nele. É nesta altura que Dom João II lança a sua estratégia terrestre a caminho do Levante. Frei António de Lisboa e Pedro Monterroio são os primeiros que tentam a pé seguir essa rota das especiarias e chegar à origem. Mas falham no seu intento porque não falam árabe. Pouco depois, 2 navios, uma pequenina flotilha, digamos, comandada pelo grande Bartolomeu Dias, sai para, navegando ao longo da costa da África, procurar passar além do Cabo das Tormentas, procurar contornar a África pelo sul, se isso era possível, velho sonho do infante. Esse segredo que nos tempos da Coruja, Dom João II tão bem mantido. Com ele iam Pero de Alenquer e Lopo Infante. Vão no seu trajeto, vão dobrar o Cabo das Tormentas. E é curioso, a tempestade era tal, a tormenta era tal, que eles dobraram o Cabo das Tormentas sem dar por isso. E foi só quando, depois de darem muitas voltas, começaram a navegar com o continente africano a estibor, portanto à direita, e navegando para sul, é que eles, que vinham com o continente africano a bombordo, portanto à esquerda, navegando para sul, viram que tinham passado além do Cabo. Chegaram ao Rio do Infante, batizado assim em honra de Lopo Infante. Mas os marinheiros amotinaram-se, revoltaram-se, não queriam continuar. Eram muitas tormentas, eram muitos medos, eram muitas lendas e era a realidade de um tempo horroroso. E Bartolomeu Dias voltou. Durante a viagem de Bartolomeu Dias, saiu a segunda expedição por terra. Compunham-na Pero da Covilhã e Afonso de Paiva. E Pero da Covilhã chegou a Cananor e a Goa. Afonso de Paiva morreu no caminho. E a notícia de que Pero da Covilhã, que na sua volta para Portugal ficara, encontrou o Prestes-Lão, o Negus da Abissínia, que tanto o adorava que ali ficou com ele, agarrou quase como um embaixador permanente do reino de Portugal na Abissínia, cumulou de honrarias e o Covilhã lá ficou. Mas mandou a notícia, não só de que tinha chegado a Cananor e a Goa, mas que ali lhe tinham dito que o mar, esse mar onde Bartolomeu Dias tinha chegado, era navegável, era o mesmo. Trouxeram a notícia a Dom João II, 2 judeus, João de Lamego e o Rabi de Beja. E agora, Dom João II, o príncipe perfeito, el hombre, como lhe chamava Isabel a Católica, tinha os trunfos todos na mão. Um dos episódios da vida de Dom João II que mais me impressionam é a desgraça que sucedeu a seu filho, o infante Dom Afonso,
e que aqui está sepultado na capela do fundador, no Mosteiro da Batalha, mesmo ao lado do seu pai. Quando os capitães da África de Dom João II se cobriam de glória em Marrocos, como foi o caso de Diogo Fernandes de Almeida, ou de Dom João de Menezes e Dom Fernão Martins de Mascarenhas, o capitão-mor de Ginetes, que rasearam Alcácer Quibir, a fama do príncipe perfeito subia como a espuma do mar no continente africano. E o rei do Senegal pediu-lhe ajuda para guerrear com os vizinhos com quem tinha grandes complicações. Veio a Portugal, foi batizado com o nome de João e foi nobilitado. E foi ajudado por Dom João II. Tão grande era o prestígio do monarca português que, inclusivamente, foi medianeiro num litígio entre Carlos VIII de França e Maximiliano I da Alemanha. Era uma época em que se preparava a Armada da Índia e a madeira para construir os navios dessa armada era guardada na Casa da Mina. Entrava 1490 e Dom João II ia viver um momento extraordinariamente feliz da sua vida. O casamento do seu filho, o infante Dom Afonso, com a infanta Isabel, filha dos reis católicos. Era a materialização daquilo que ele tinha como sonho ibérico. Os esponsais deram-se em Évora. Foi uma festa de um luxo e de um esplendor e de uma felicidade imensa. Vem muitíssimo bem descrita em várias obras. O fidalgo que trazia uma junta de bois assados com as pontas dos cornos enroladas em papel dourado e as patas prateadas, puxando uma carroça cheia de leitões assados, tudo assento sobre rodas, claro. E a felicidade de toda a corte, menos da rainha Dona Leonor. Porque raras vezes, como nos festejos de Évora pelo casamento do infante Dom Afonso, raras vezes, dizia eu, Dom João II terá estado tão feliz ao lado de Dom Jorge de Lencastre, o filho bastardo que tinha da sua ligação com Dona Ana de Mendonça. Quando Dona Leonor se apercebeu do grande amor que Dom João II tinha por esse filho bastardo, sofreu muito. E esse sofrimento é explicado na doação que Dona Leonor teve de si própria ao mundo dos infelizes que a rodeavam. As Caldas para apoio àqueles que sofriam. As Misericórdias para mitigar a miséria dos mais necessitados. Retratam perfeitamente a personalidade excepcional da Rainha de Portugal. Maus dias se avizinhavam, no entanto, para Dom João II e para Dona Leonor. Dizia-se que o casamento do infante Dom Afonso tinha sido malfadado. E tinha sido malfadado porque quando, depois da grande paixão que o infante português e a infanta castelhana sentiram um pelo outro enquanto estiveram nas terçarias de Moura, parece que quando Dom Afonso foi receber em Évora a sua noiva, antes dos esponsais, eles teriam dormido juntos no convento do Espinheiro e teriam consumado o matrimónio antes de tempo.
E isso, naquela época, era uma coisa horrorosa. Era um pecado imenso. E amaldiçoava o matrimónio. Bem, amaldiçoado ou não, a verdade é que em julho de 1491, ainda não havia um ano cumprido do matrimónio, galopando em corrida com Dom João de Menezes no campo do Alfange, em Santarém, Dom Afonso sofreu uma queda desastrada a cavalo e morreu dessa queda. Levantou-se então um problema de sucessão. Quem é que iria suceder a Dom João II, que não tinha filhos? Tinha morrido o infante Dom Afonso no trono de Portugal. Dom João II procurou encarregar o cardeal Alpedrinha de arranjar em Roma a legitimação de Dom Jorge de Lencastre. E a rainha via com muito receio apagarem-se as possibilidades do seu irmão, Dom Manuel, Duque de Beja, subir ao trono. Quando a peste assolou Lisboa, Dom João II recolheu-se a Almeirim e dizem que ao beber água da fonte coberta, da herdade da fonte coberta, teria ficado envenenado. E dizem também que Fernão de Sousa, seu copeiro-mor, morreu por ter bebido da mesma água e com os mesmos sintomas de doença que apresentava Dom João II. O certo é que Dom João II nunca mais recuperou daquela moléstia que teve por ter bebido a água da herdade da fonte coberta. Nesta altura, isto é 1492, Torquemada, em Espanha, expulsa os judeus, ou leva os reis católicos a expulsarem os judeus. E os judeus procuraram refúgio em Portugal. E Dom João II, embora já bastante doente, recebeu-os, deixou-os estar durante 6 meses em Portugal e empregou-os de acordo com as suas capacidades nos lugares certos, fundamentalmente nos lugares que se aplicavam à preparação da esquadra da Índia. Foi o caso de um famoso astrónomo, professor em Salamanca, Abraão Ben Samuel Zacuto, que ficou em Portugal e foi um dos homens que preparou muitos dos navegadores da Armada da Índia. Piorava Dom João II e o problema da sucessão punha-se cada vez com maior acuidade, porque dava a entender a toda a gente o monarca que queria que lhe sucedesse Dom Jorge de Lencastre no trono de Portugal. Em 1492, Cristóvão Colombo, esse homem singular, esse homem do mundo, na Ninha, na Pinta e na Santa Maria, chega à América. Chega, afinal de contas, àquelas ilhas que no mapa de André Bianco, que Dom João II possuía, já estavam assinaladas. Nesse mesmo mapa, onde uma terra, uma massa de terra a sul das Antilhas, não tinha nome. Essa mesma terra que Pero Vaz Bisagudo dizia que existia. Cristóvão Colombo regressa da sua primeira viagem, fez 4. E
um homem tão extraordinário, que à Espanha deu tanta glória, morreu em 1506 praticamente esquecido. Sucedeu o mesmo a outros grandes navegadores portugueses, entre eles Bartolomeu Dias. Quando Cristóvão Colombo chega de novo à Europa, vai a Lisboa e vai falar com Dom João II. Não sabemos de que é que constou a conversa. Calculamos que recriminava Dom João II por não o ter apoiado no seu intento de chegar à Índia. Mais sabia Dom João II, então, naquela altura, que não era à Índia que ele tinha chegado. Mas Dom João II adiantou-lhe que onde ele tinha chegado, de acordo com o Tratado das Alcáçovas, aquele território onde ele tinha chegado era português e que ele o ia reclamar. E ia reclamar, se fosse preciso, pela força. E mandou aparelhar uma armada, comandada por Dom Francisco de Almeida. Cresceu a tensão entre Portugal e a Espanha. E Cristóvão Colombo, que no fundo era amigo de Dom João II, mas servia devotadamente os reis católicos, apresenta aos reis católicos uma possibilidade de parar o conflito. Vamos traçar uma linha meridiana. Primeira linha meridiana que se trata, linha de Cristóvão Colombo. E essa linha corta mais ou menos as Canárias, Cabo Verde, e para o Ocidente será tudo espanhol e para o Oriente tudo descoberto será português. Mas claro que esta linha não convém aos portugueses, porque corta Cabo Verde ao meio. E os portugueses não aceitam que esta linha sequer seja apresentada. Intervém então Alexandre VI, o Borja, o Papa, amigo dos reis católicos, e a quem os reis católicos pedem intervenção porque não estavam absolutamente nada interessados numa guerra com Portugal. E Dom João II, em boa verdade, também não estava nada interessado numa guerra com a Espanha. Já chegava de guerra naquela altura. E aparece a proposta daquilo que é chamada a linha de Alexandre VI. E a linha divisória de Alexandre VI, o meridiano de polo a polo, que passa 100 léguas ao ocidente de Cabo Verde. E essa linha convém a Portugal. Inicialmente, Dom João II não diz nem que sim nem que não. Reúne-se com os seus cosmógrafos e diz que não aceita. E cresce a tensão entre Portugal e a Espanha. E esta linha, que é traçada em 4 de maio de 1493, origina a reunião que aqui se faz no início de junho de 1494. Dom João II está muito doente, já pouco lhe resta de vida. Vem a representar Portugal aqui a Tordesilhas 3 homens, que o nome, meus queridos amigos, tem que ficar gravado em letras de ouro na história científica de Portugal. São Rui de Sousa, Aires de Almada e Estevão Vaz. E esses 3 homens vêm aqui e, num duro debate com os cosmógrafos espanhóis, levam a que a linha de Alexandre VI seja passada para 370 léguas ao ocidente da ilha de Santiago, em Cabo Verde. Porquê? As explicações são várias. Aqui em Tordesilhas encontrei algumas. Porque era a única maneira da navegação da mina não interferir com os direitos da Espanha. Porque, quem sabe, talvez que nos tempos da Coruja, Dom João II soubesse de mais qualquer coisa. Desse mais qualquer coisa que os seus navegadores, muito em segredo, lhe diziam e que ele arquivava, fechava, escrevia e depois deixou em testamento ao rei venturoso, àquele que lhe sucedeu pouco tempo depois, Dom Manuel I. Eu estou em crer que era
o conhecimento do Brasil. Aquilo que Bisagudo tinha desenhado no mapa. Aquilo que João Afonso do Estreito e Fernão Dulmo tinham visto bem perto. E aquilo que, meus queridos amigos, já no reinado de Dom Manuel I, o grande Duarte Pacheco Pereira tocou em 1497, porque tocou. Só quer dizer que na altura do Tratado de Tordesilhas, Dom João II, o príncipe perfeito, talvez o maior monarca da história de Portugal, sabia da existência do Brasil e jogou com ela nessa primeira grande Assembleia Internacional, onde, meu Deus, no século XV, Portugal e a Espanha mandavam no mundo. Quando já em 1494, Dom João II estava no fim, o cardeal Alpedrinha mostrou-lhe todos os problemas que implicavam a sucessão de Dom Jorge de Lencastre. Problemas, inclusivamente, de segurança interna para o reino e de não aceitação por parte da nobreza de que o bastardo real subisse ao trono quando havia Dom Manuel, Duque de Beja, na linha da sucessão. E Dom João II, muito empurrado por Dona Leonor, que adorava, e muito aconselhado pelo cardeal de Alpedrinha, que ele muito respeitava, acabou por nomear Dom Manuel, Duque de Beja, para lhe suceder no trono de Portugal. Talvez que justificasse aí a conversa que teve com ele quando em Setúbal, diante do cadáver de Dom Diogo, Duque de Viseu, o fez Duque de Beja e lhe disse que lhe queria como a um filho. Em Alvor, no dia 25 de outubro de 1495, morria o homem que venceu o Cabo das Tormentas e o Oceano Atlântico e a costa africana, e que manteve em respeito a poderosa Espanha e que levou o prestígio de Portugal a pontos onde nunca tinha ido. O homem que foi o ilustre comandante da Cavalaria de Toro, que tanto mitigou a derrota. Aquele que teve a arte de assinar o Tratado das Alcáçovas e o gênio do Tratado das Tordesilhas. Morria um dos maiores, se não o maior, monarca português. Tenho ouvido muitas opiniões acerca de Dom João II e nenhuma delas frisava um ponto que eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Dom Duarte. Seria Dom João II um iberista? Ele acreditava e quando tentou negociar a hipótese enfim, através de um casamento, de haver uma união dos dois reinos, não é? O que, do ponto de vista dela, parecia muito interessante, mas provavelmente a longo prazo acabaria por ser na mesma um domínio
dos espanhóis sobre os portugueses, pela simples razão de que são muito mais, não é? E os outros reinos ibéricos que se juntaram a Castela, como Leão, como Aragão, como, enfim, Catalunha, etc., acabaram todos absorvidos. É verdade que era um homem muito inteligente, muito manhoso, enfim, desconfia-se que Cristóvão Colombo teria sido um agente secreto, que teria levado os espanhóis por outros caminhos, para não irem atrás de nós para a Índia, pensando que chegaram à Índia quando chegaram à América. Há muitos mistérios muito interessantes. Porque é que Cristóvão Colombo veio visitar o rei de Portugal, quando voltou das Américas, em vez de ir logo para a Espanha? Enfim. Dom João II tem 2 pontos altíssimos na sua vida. Um é a vitória sobre o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança. Portanto, podemos dizer que a ele cabe toda a glória da descoberta do caminho marítimo para a Índia. É verdade, é verdade. Até a lindíssima poesia de Fernando Pessoa, uma mensagem. E outro é o Tratado de Tordesilhas. Sim, esse foi de facto um ato curiosíssimo, porque ao insistir muito em ganhar 300 milhas do oceano, teoricamente não se sabia qualquer coisa do outro lado, provavelmente com isso já saberia que havia o Brasil no outro lado. Não é? E eu pessoalmente, como Duque de Bragança, não devia gostar dele. Não é? Mas... Houve realmente uma tirania joanina. Isso. E essa tirania joanina dirigiu-se às 2 casas fidalgas mais importantes, a Casa de Bragança e a Casa de Viseu. Acha que foi teoria, perseguição, ou realmente foi uma autodefesa do monarca aquilo que ele fez? Bom, pelo que eu tenho estudado, fiquei com a impressão que ele tinha algumas razões para suspeitar de que houvesse uma conspiração, mas não teria razões suficientes para chegar onde chegou. Agora, não sei se o assunto está definitivamente esclarecido, se calhar já nunca vai ser.